A cada ano no Brasil, mais de 174 mil pessoas morrem por doenças causadas pelo tabaco, sendo 55 mil por câncer, segundo a Organização Mundial da Saúde. Além dos cigarros convencionais, existem novas formas de consumo da nicotina, como os cigarros eletrônicos. Uma pesquisa em desenvolvimento do Instituto de Ciências Biológicas da UFG tem mostrado como esse consumo está associado a danos no DNA humano. A gente coleta então o sangue desses indivíduos, faz um pré-tratamento, desse sangue com alguns reagentes, aplica-se num gel, numa lâmina e faz uma corrida eletroforética e avalia o dano no DNA por meio de um software, Com essa metodologia a gente avalia o dano nesses indivíduos, mas é o dano recente, Um dano que pode ser reparado pelo sistema de reparo desses organismos. A gente aplica numa lâmina pequena, coloca a amostra lá, a amostra de sangue com alguns reagentes, e coloca dentro de uma cuba com um tampão, aplica uma corrente elétrica e essa amostra ela migra para um campo. E aí, através dessa migração, a gente consegue avaliar o dano no DNA. O estudo investiga impactos genotóxicos, epigenéticos e bioquímicos do tabagismo em diferentes modelos, como nas células sanguíneas, na mucosa oral de quem fuma e no epitélio pulmonar bronquial humano. A gente já coletou, em média, umas 210 amostras, só de universitários aqui, a faixa de 18 a 30 anos. A maioria, os resultados estão apontando para o perfil que a maioria é do sexo masculino, tem entre média de 22 a 23 anos e consome mais cigarro de palha, pod e vape. O cigarro branco não é amplamente consumido por essa faixa etária. Salvo engano, eu acho que eu tenho 5 pacientes só que consomem cigarro branco. O resto só meios alternativos de consumo mesmo. Os resultados preliminares que a gente já tem, que é do ensaio Cometa, do teste de micronúcleo e do estresse oxidativo, apontam que os indivíduos mais afetados são os usuários que fazem uso dos dispositivos eletrônicos, o vape e o pod, e estão correlacionados também com usuários de palheiro. A pesquisa é orientada pela professora Daniela Mello. Ela nos explica sobre a metodologia utilizada. Então, primeiro, nós pensamos o seguinte: a gente sabe que o cigarro causa danos no DNA porque tem doenças como câncer, que é uma doença do DNA, que está associada com o uso. Então, a gente pensou, esses marcadores são ótimos para ver essa saúde do DNA de usuários. Aliado a esse biomarcador de integridade do DNA, a gente também está avaliando biomarcadores enzimáticos e outros produtos que a gente chama produtos que estão associados com estresse oxidativo. Porque quando você usa, por exemplo, um cigarro, ele causa um dano direto no seu DNA, por isso o marcador de integridade, e indireto via formação de radicais livres. Então, esses radicais livres impactam também o DNA. Então, nós aliamos marcadores genéticos, como o ensaio Cometa, que na verdade a gente vê quebra desse DNA. O DNA fica como se fosse um cometa mesmo, ele forma uma cauda. E esses marcadores enzimáticos por conta dessas espécies reativas de oxigênio que danificam o material genético também. E aí nós pensamos, vamos pegar esses usuários jovens, coletar algumas amostras tanto de sangue quanto de células da boca também, porque a gente avalia mutações nas células da boca, porque a boca está em contato com esses dispositivos, e aí a gente consegue ver de um modo geral a saúde genética desse usuário. Muitas pesquisas aqui no Brasil, eles apontam para a necessidade de regulamentação, mas a gente não quer regulamentar, a gente quer de fato proibir, porque só o comércio não atenua o que o problema quer, Então o consumo também deve ser proibido. Porque, querendo ou não, por mais que você seja um usuário individualista, que só você utiliza, é um problema que vai escalonando, é uma pirâmide. Então, você está ali utilizando no ambiente, uma pessoa também pode, por meio passivo, ser atingida. Esse problema vai gerar um problema de saúde pública, porque, querendo ou não, é custoso para o Estado, Tem uma explosão de casos de problemas pulmonares em jovens que está atrelada à utilização disso. E aí o sistema de saúde já está meio colapsado, então quanto mais pessoas vai por causa disso, só vai escalonando e agora explode, A comercialização e propaganda de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil desde 2009. Esses mesmos fumáveis, no entanto, são facilmente encontrados, sendo vendidos nas portas de bares e casas de festas. Esses dispositivos, eles causam danos irreversíveis para os usuários e o dano é rápido. Diferente de outros estressores, por exemplo, até o cigarro convencional, os dispositivos eletrônicos, eles têm mostrado que as pessoas que usam em um tempo
curto, tem desenvolvido, por exemplo, alterações irreversíveis nos pulmões, como enfisemas, que são doenças de pessoas mais velhas, até casos de cânceres, né, câncer de pulmão, e também danos no DNA, porque o dano do DNA, ele antecede essas alterações morfológicas pulmonares, né? Então, outros problemas respiratórios, asma, até problemas depressivos, né, ansiedade. Então, a proibição desses dispositivos, ela é urgente, a gente não pode utilizar e tem que fazer uma campanha para conscientizar os jovens do não uso desses dispositivos eletrônicos em decorrência desses impactos que eles causam à saúde de pessoas tão jovens, né? A gente está falando aqui do nosso grupo, por exemplo, de usuários de 18 a 30 anos. Então, são pessoas jovens que estão ficando doentes em decorrência de um uso indiscriminado de coisas que a gente nem sabe o que tem. Então, tem metais, essências, além da nicotina, que podem causar, então, esses danos que eu mencionei.